Imagine a silêncio pesado da noite, quando o corpo dela já repousa sobre os lençóis, mas a mente não consegue se desligar. Nessa hora, entre pensamentos soltos e memórias dispersas, surge uma lembrança de você. Não é aleatória, não é sem razão. São gestos pequenos, palavras escondidas, sinais sutis que despertaram algo dentro dela. Você já se perguntou quais detalhes ficam gravados na memória de uma mulher, a ponto de fazer com que o coração dela acelere mesmo na escuridão do quarto? E será que existe um padrão, um código silencioso, que denuncia quando ela sente atração por você? A resposta é direta. Sim, existem sinais claros. Eles aparecem em situações aparentemente comuns, mas carregam uma intensidade que só os olhos atentos conseguem perceber. Não são frases decoradas, não são atitudes ensaiadas, mas saudações carregadas de energia. Porque quando uma mulher se sente atraída, ela não precisa de discursos longos. Bastam 3 formas de cumprimentar que revelam mais do que 1000 palavras. O curioso é que a maioria dos homens não enxerga esses sinais. Eles estão cegos pelo ego, distraídos pela pressa ou dominados pela ansiedade. Poucos entendem que uma saudação pode carregar desejo, interesse e até uma declaração silenciosa. Não se trata de mágica, mas de psicologia e comportamento humano. O olhar dela, a maneira como ela molda a voz, o jeito como o corpo acompanha o cumprimento. Tudo isso é linguagem oculta, mensagem codificada. E quando você não sabe interpretar, perde a oportunidade de construir algo poderoso. Mas o pior ainda está por vir, porque se você ignora esses sinais, não apenas perde a chance, como entrega sua energia, sua posição de liderança e sua essência masculina. Por isso, este vídeo não é apenas sobre frases ou técnicas. É sobre percepção, sobre presença, sobre recuperar sua dignidade como homem em um mundo que tenta o tempo inteiro transformar você em alguém cego e vulnerável. Você vai descobrir os 3 cumprimentos que uma mulher só oferece quando sente atração real. Vai perceber por que esses gestos não falham. E mais, vai entender como um homem estoico reage a cada um deles, mantendo firmeza, autocontrole e respeito por si mesmo. Agora pense comigo. Quantas vezes você deixou escapar oportunidades porque não entendeu que aquela saudação escondia algo mais profundo? Quantas vezes você interpretou como mera educação o que, na verdade, era um convite silencioso? Talvez você tenha rido sem graça, mudado de assunto ou simplesmente virado as costas. E, sem perceber, deixou que a conexão morresse ali mesmo, sem sequer nascer. É exatamente por isso que você precisa ouvir com atenção cada palavra daqui para frente. Porque o segredo não está apenas no que ela diz, mas no modo como diz. Está no contraste entre a saudação que ela oferece a qualquer um e aquela que reserva somente para quem mexe com seu íntimo. A maioria nunca percebe, mas você vai aprender a diferenciar. Vai saber quando o coração dela está acelerado por sua presença. Vai descobrir como se tornar o homem que permanece na mente dela, até o momento em que os olhos finalmente se fecham à noite. A questão é, você está preparado para encarar essa verdade? Porque uma vez que enxergar, não poderá mais voltar atrás. Vai carregar essa clareza para sempre. E toda vez que uma mulher cumprimentar você, imediatamente sua mente vai analisar: há atração aqui ou não há? Poucos homens suportam essa responsabilidade. A maioria prefere viver na ilusão, acreditando que as mulheres são indecifráveis. Mas os estoicos não fugiam da realidade. Eles a encaravam, nua e crua, sem máscaras. E é exatamente isso que você fará hoje. Mas não se engane. Esses 3 cumprimentos não aparecem em qualquer circunstância. Eles exigem um mínimo de interesse genuíno. Se você não se respeita, se não tem postura, se não se posiciona como homem, nenhuma mulher vai desperdiçar energia em cumprimentos carregados de significado. Ela só entrega esse tipo de saudação quando algo dentro dela já foi despertado. E se você não estiver atento, perderá o momento sem nem perceber que ele existiu. Por isso, fique comigo até o fim. Porque o 3º cumprimento é o mais poderoso e o mais perigoso. Ele é o que separa os homens que têm presença dos que são esquecidos. É o que define se ela vai pensar em você antes de dormir ou se vai apenas arquivar seu nome como mais um rosto comum. Agora que você já entendeu a importância, prepare-se, porque o primeiro sinal está mais perto do que você imagina.
Ela chega perto, sorri de forma breve e solta aquela saudação que parece comum, mas não é. Existe uma diferença entre a educação social e o interesse oculto. Quando uma mulher se sente atraída, até o oi dela tem outro peso. Não é o som da palavra que importa, mas a melodia escondida na entonação. É como se, por trás de um gesto simples, houvesse uma confissão velada. Você mexeu com algo dentro dela, e a maioria dos homens não percebe. Passam batido, desperdiçam um instante. Não entendem que ali existe um convite silencioso. O primeiro cumprimento não é qualquer cumprimento. Ele vem carregado de uma energia quase invisível. Os olhos dela brilham um pouco mais. A voz ganha suavidade, e o corpo se inclina levemente em sua direção. É um detalhe sutil, mas inconfundível. Para o homem distraído, parece apenas educação. Para o homem atento, é sinal de que ela está abrindo uma porta. É a maneira que o feminino encontra para dizer: sua presença não me é indiferente. Só que aqui está o ponto crucial. Um homem comum reage com euforia, com pressa, com necessidade. Já o homem estoico, com domínio sobre si mesmo, reconhece, sorri de volta e permanece firme. Ele entende o jogo, mas não se torna escravo dele. É assim que funciona. A saudação carrega um subtexto. Quando ela está realmente interessada, não usa um olá frio e automático. Há calor. Há música. É como se a palavra fosse só uma desculpa para que ela pudesse se aproximar de você sem parecer óbvia. E quando você aprende a perceber isso, algo muda para sempre. Você começa a diferenciar o que é só formalidade do que é pura atração. E esse é o primeiro passo para nunca mais ser manipulado por gestos vazios. Mas aqui está o detalhe que poucos homens suportam encarar. Se você não se respeita, se não transmite postura, ela nunca vai usar essa saudação especial. Ela só desperta quando enxerga em você uma energia que merece sua atenção. E quando isso acontece, você precisa estar pronto. Porque a forma como reage define se ela vai pensar em você à noite ou se vai arquivar sua lembrança como irrelevante. O que vem agora, porém, é ainda mais revelador. Existe uma segunda forma de saudação que vai além da voz, além do sorriso. É uma linguagem corporal que denuncia desejo antes mesmo que a boca pronuncie qualquer palavra. Ela não fala nada de extraordinário. Pode ser um simples "Oi, tudo bem?", mas o corpo denuncia mais do que as palavras. O segundo cumprimento vem acompanhado de um gesto físico que rompe a barreira do comum. Um toque no braço, um abraço ligeiramente mais demorado, uma aproximação que reduz o espaço entre vocês. É como se a saudação dela fosse apenas a desculpa para sentir sua presença de perto. Esse detalhe muda tudo, porque quando uma mulher gosta de verdade, ela encontra uma forma de encurtar a distância. Observe. Um abraço rápido entre conhecidos dura segundos, mas quando há interesse, o tempo se estende. O corpo dela demora para se afastar. O rosto chega mais perto do seu. Às vezes, o perfume dela fica impregnado em sua pele, como uma marca involuntária. Isso não é acidente. É instinto. É desejo disfarçado de casualidade. E é aí que muitos homens se perdem. Interpretam como amizade, como simpatia, e não percebem que ali existe algo muito mais forte. O homem comum reage com ansiedade, tenta corresponder de forma exagerada, se perde em sorrisos nervosos ou em palavras demais. Já o homem estoico, com clareza e firmeza, entende o valor do silêncio. Ele não precisa provar nada, não precisa acelerar o momento. Ele simplesmente sustenta a presença, deixa o gesto falar por si, porque ele sabe que quando ela rompe a barreira física, está entregando um pedaço de sua vulnerabilidade. E esse é um presente que só um homem consciente sabe receber. Esse segundo cumprimento é revelador porque mostra que ela não apenas pensou em você, mas quis sentir você. É a transição entre o campo das palavras e o campo do contato. É a prova de que a atração não é apenas mental, mas já começa a ganhar forma concreta. Poucos percebem isso. Poucos sabem responder com calma. Mas quando você aprende a reconhecer, a dinâmica muda para sempre. Só que ainda existe algo mais intenso. Porque se o primeiro cumprimento mostra interesse e o segundo revela desejo disfarçado, o terceiro é aquele que separa os homens que ficam apenas na superfície dos que entram de verdade na mente dela. O terceiro cumprimento é o mais perigoso, porque não acontece diante de todos. Ele surge quando ela já decidiu,
mesmo que inconscientemente, que você tem um espaço especial dentro dela. Não é um oi simples, não é um abraço disfarçado de casualidade. É quando ela usa o seu nome de uma forma íntima, como se fosse exclusivo, como se cada sílaba tivesse peso. Esse detalhe é invisível para a maioria, mas inconfundível para quem aprendeu a enxergar. Quando uma mulher se sente atraída de verdade, o cumprimento dela carrega personalização. Não é mais "Oi, tudo bem?" É "Oi, João", dito com um tom específico, acompanhado de um olhar que se prolonga por segundos além do normal. É como se ela dissesse: "Entre todos aqui, é você quem importa." Esse é o momento em que o interesse deixa de ser apenas um reflexo e se transforma em declaração silenciosa. Poucos homens percebem esse poder. Eles ouvem o nome e respondem de qualquer jeito, sem notar que ali existe um sinal de exclusividade. A diferença é clara. Quando ela gosta, ela torna a saudação pessoal. Seu nome ganha melodia, ganha suavidade, ganha um calor que não existia antes. E se você não estiver atento, perde a chance de compreender que já ocupa espaço nos pensamentos dela. O homem comum reage com entusiasmo exagerado, entrega necessidade, mostra que está faminto por atenção. O homem estoico, ao contrário, reconhece a intenção, responde com firmeza tranquila e mantém sua essência. Ele entende que a atração não é motivo para perder o equilíbrio, mas sim para reforçar sua postura. Esse terceiro cumprimento é o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. Porque não exige gestos grandiosos, apenas presença. Só que ele tem um poder devastador. Se você souber interpretar, perceberá que já não é apenas mais um na vida dela. Você se tornou lembrança constante. É por isso que, quando a noite chega, é o seu nome que ecoa na mente dela. É você quem surge entre os últimos pensamentos antes de o sono chegar. Poucos homens entendem essa profundidade. Poucos sabem sustentar a energia que nasce desse gesto. Mas quando você aprende, nunca mais será o mesmo. Porque já não precisa de certezas externas. A própria forma como ela diz seu nome ao cumprimentar você é a confirmação de que, no coração dela, você já se tornou inesquecível. E agora vem a parte mais importante: entender o que fazer com esse poder. Porque muitos homens, ao perceberem esses sinais, caem no erro fatal de se tornar dependentes deles. E esse é o caminho mais rápido para perder tudo. Você percebeu algo que a maioria dos homens nunca entendeu. 3 saudações que parecem comuns, mas escondem segredos profundos. A primeira, carregada de uma entonação diferente, revela o início da atração. A segunda, acompanhada de gestos físicos, denuncia o desejo disfarçado. A terceira, íntima e pessoal, coloca seu nome no centro da atenção dela. Juntas, essas formas de cumprimento não deixam espaço para dúvida. Quando uma mulher se sente atraída, ela comunica sem dizer abertamente. Só que aqui está a verdade que poucos suportam. Interpretar esses sinais não significa se perder neles. Não é porque ela mostrou interesse que você deve entregar sua energia, sua postura, sua calma. O homem comum se transforma em escravo da validação, vive correndo atrás de provas de afeto, perde o equilíbrio e acaba esquecido. O homem estoico, ao contrário, agradece em silêncio, permanece firme e deixa que o tempo confirme o que precisa ser confirmado. Ele não força, não implora, não se agita. Ele compreende que a atração feminina é apenas um reflexo da sua própria presença sólida. É por isso que muitos fracassam. Eles percebem os sinais, mas se tornam reféns deles. Perdem a clareza, esquecem da própria vida e transformam um gesto em obsessão. Você não pode cometer esse erro. A verdadeira força está em perceber sem se apegar. Está em reconhecer o interesse dela, mas continuar sendo o homem que você já era antes, guiado por valores, princípios e disciplina. Essa é a essência da masculinidade madura. Lembre-se, cada saudação é um reflexo, mas não é o reflexo que define você. É sua postura diante dele. Se você se mantém firme, ela continua pensando em você. Se você se perde, a lembrança se apaga. É como uma chama, forte quando protegida, frágil quando exposta ao vento. Sua tarefa é sustentar essa chama dentro de si, sem deixar que a necessidade a apague. No fim, não são as palavras dela que importam, mas a maneira como você responde. Não é o abraço, o olhar ou o tom de voz que constroem sua identidade, mas a sua capacidade de manter-se no controle.
Porque uma mulher só pensa em você antes de dormir se você for o tipo de homem que permanece inteiro quando o mundo tenta fragmentá-lo. Essa é a lição. Essa é a verdade que diferencia os esquecidos dos inesquecíveis. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar vivendo sem enxergar os sinais e perder oportunidades. Ou pode abrir os olhos e assumir sua posição como homem estoico. Não para manipular, não para forçar, mas para ser presença firme, que marca sem precisar pedir. Porque no fim, a verdadeira atração não nasce de estratégias, mas da força silenciosa de quem sabe quem é. E quando você carrega isso dentro de si, nenhuma saudação é apenas uma saudação.